Death Note da MAN, senhores. O caderninho que antes eu apenas utilizava ali no intuito de fazer algumas anotações, registros de aulas, e depois passou a assumir papel fundamental no meu desligamento da Academia Militar. Meu nome é Breno Pinheiro, eu sou ex-cadete da MAN, atualmente estudante de medicina, e hoje vou lhe contar um pouquinho dessa história. Lá na Academia Militar a gente tinha que ter um caderno assim, padronizado, todo preto, nessas dimensões, e desse tipo aqui só vendia um verde. Vocês podem ver aqui na borda que originalmente ele é verde, tá bom? Só que aí a gente compra lá um adesivo e deixa assim no padrão. Eu usava isso aqui para instrução militar. Para a divisão de ensino, que era aquela parte de matéria teórica do dia a dia, era um outro caderno maior que eu fazia as minhas anotações. Estou dando uma folheada aí agora em algumas páginas, mostrando algumas coisas para vocês, ainda dessa parte aí das anotações do estudo militar. Por exemplo, aqui a gente vê uma página com Técnicas Militares 3, Exploração Rádio. E minha letra sempre foi feia nessas condições, então nesse contexto era pior ainda. Aí eu anotava algumas coisas aqui, não sei se os senhores irão aí conseguir decodificar a grafia, mas, por exemplo, Alfabeto Fonético Internacional, Alfa Bravo, Grupo Data e Hora, OAP, OSL. Passando aqui de página, a gente tem algumas anotações que nem eu consigo entender. O escalão superior tem que ir na patrulha, permanecer aí já ilegível para o pelotão subordinado. E aí é interessante vocês verem, eu não sei se quem nunca foi militar já teve essa sensação de você estar simplesmente anotando algo e dormir. E aí o que acontece é que sua mão ela ainda segue um trajeto reto meio tortuoso, e a partir disso você vai realizando aí verdadeiras pichações no seu material de escrita. Essa primeira frase que eu li logo ali depois do asterisco já tem um pouco disso, ó. Eu vou circular aí para os senhores verem, tá bom? E aí embaixo, MPE, medidas de proteção eletrônica, pererê, parará. Temos aí agora uma página de obrigações, olha como o cara era organizado, né? Verificar QAE, verificar QTFM, baixar arquivo notebook, pôr na pasta, lavar short, passar graxa, identificar bornal, marmita, capacete, ver se comprou esparadrapo, imprimir mural, sacar dinheiro, comprar material, aí tinha os materiais, ler material de instrução, comprar caderno A4, e tinha que ser tudo anotadinho, né? Eu preferia anotar do que deixar assim, tipo, digitado no Zap. Pra mim era mais, esse jeito raiz funcionava melhor. Aí agora a parte de orientação, escala, as letras aí variando de tamanho, mas um sinal aí do sono, tá bom? Devia ter assim um legista especializado em identificar a escrita do indivíduo que está prestes a dormir. É exatamente assim, tá bom? Aí conversões, pô, eu tentando desenhar o negócio manchado aí de água, de suor. Aqui já uma canção, a canção do EBA. Voz que disseste ao combatente do EBA, vença apesar das dificuldades, permita que possamos ter. E aí segue alguns cálculos. Último exemplo aí, essa página tá excelente para mostrar para vocês. Então aí algumas anotações, essas aí logo de cima, meio riscadas, foram aquelas que eu comecei a escrever, dormi, não entendi nada e aí rasurei ali para meio que desconsiderar. E aí embaixo eu tento novamente começar, né? Prioridades na preparação, aí limpeza do campo de tiro. Na palavra limpeza eu já ali quase pego no sono, acordei. Lançamentos, número 3, lançamentos do campo de mira. O negócio, lançamentos quase que saindo da linha, enfim. Realmente era engraçado, era trágico, né? Na hora lá não era nada engraçado. Ficava com dificuldade depois para entender, porra, essa instrução foi de quê? Não tô entendendo nada do que eu anotei. Mas hoje em dia, assim, porra, quando eu lembro, bicho, é só graça. Que bom, né? Que bom que virou motivo de riso e de memórias boas, é claro. Indo ao que interessa, bem, como vocês aí, você, na verdade, que já viu o meu vídeo explicando os motivos que eu saí da Academia Militar, sabe? Uma coisa que eu sempre tive muita preocupação foi de tomar essa decisão racionalmente, ou seja, pensar bastante, não tomar de cabeça quente, e para isso a gente precisa se planejar. Precisava de alguma coisa para anotar, não gostava de ficar digitando no Zap, e aí peguei o meu caderninho, que eu tanto usei para as instruções militares, para começar a fazer, digamos que, esboços do futuro. Algumas páginas, poucas, acho que só essas duas acabaram se soltando do humilde caderninho, e foi nelas que eu comecei ali justamente esse processo. Então eu escrevi ali como título, cronograma de tempo. Aí coloquei ali, né, primeiro ano da MAN, início de estudo, segundo ano da MAN, estudo, terceiro ano da MAN, aprovação, quarto ano da MAN, primeiro ano de média. Para você que não entendeu nada, eu vou explicar. Basicamente eu queria fazer uma comparação
em onde eu estaria no meu processo até entrar em medicina, comparado a onde os meus colegas estariam. Isso, assim, para mim era um pressuposto básico, porque eu estava numa formação de oficial, uma carreira, e eu saindo dali, eu tinha que contar com essa questão de, por exemplo, tempo de estudo de vestibular, para começar a analisar, colocar as coisas na balança no quesito de valer a pena ou não. E aí pronto, coloquei ali, por exemplo, que eu estudaria ali durante todo o ano após a minha saída, caso eu optasse por isso, e teria mais um ano de estudo, ou seja, que eu não passaria no primeiro ano, e sim só no final do segundo ano de preparação. Fui conservador, né? Ali abaixo eu coloco ainda, continua esse meu cronograma, né, com a parte já do cara na tropa, do cara tenente. Então eu faço um comparativo com os meus anos na faculdade de medicina até eu me tornar médico e como o cara lá que se formou na MAN foi tenente e depois foi capitão, estava em termos de salário. E aí, pô, já vai o indivíduo aí me chamar de mercenário, mas não existe, né? Você tem que se preocupar com o dinheiro também, né? Nesse planejamento, eu me formaria médico com o cara lá quase já se tornando capitão. Acabei passando antes e as coisas não estão sendo bem assim. Mas mesmo assim, lá para mim foi o sinal verde. Eu falei, não, tudo bem, isso aqui ainda vale a pena, né? Considerando todo o contexto que eu estava vivendo. E aí depois, após esse primeiro passo, eu segui com algumas perguntinhas. Então comecei, né? Sentirei falta daqui? Se sim, do quê? E aí eu respondia embaixo. Sim, da coletividade e da vibração militar. Outra pergunta. Do que eu sinto falta aqui? Família, liberdade profissional, casa, autoestima profissional. Isso é interessante, rapaziada, que foi ali realmente ao vivo. Foi assim, quando eu comecei a de fato considerar a saída, comecei a fazer isso aqui. Então, é o tipo de material que eu vou guardar para sempre, porque para mim representa muita coisa, né? Segui aí logo com a outra pergunta, então, né? O que segura muita gente aqui? E respondi, estabilidade e status. Sou segurado por isso? E coloquei, né? Não. Coloquei não porque, assim, essa minha resposta foi no sentido de dizer que haviam colegas que dependiam realmente dessa estabilidade e óbvio que o status de cadete também é algo muito bom para todos, né? Eu gostava disso, das pessoas me reconhecerem como cadete, mas focando na estabilidade era algo que eu não tinha de sustentar nenhuma família, pelo contrário, eu vinha de uma condição financeira, assim, de uma classe média alta, então não era o meu caso. Bem, seguindo, né? O que me fez entrar aqui? Vestir a farda, ser milico e não... Olha a letra aí ruim. E não viver em vão. Eu tinha isso também, de tipo assim, poxa, eu quero deixar meu nome, eu não quero viver em vão, né? Eu quero aí ser lido nos livros de história. Tinha um pouco dessa visão utópica antes de eu entrar, né? Ainda me sinto preso por isso? Respondi não, porque já tinha realmente perdido essa coisa de marcar meu nome e tal. A gente vai ganhando maturidade, né? Algumas situações vão mudando. O que faria lá fora? Resposta, medicina. Por qual motivo? Um sonho antigo, a segurança da profissão, a maior qualidade de vida e a missão da medicina. Tenho condições para isso? Sim. Em relação a isso da condição, bem, primeiramente eu estava ali focado em fazer uma faculdade pública, porque assim, estava ganhando dinheiro na MAN e tipo, não queria sair e além de deixar de ganhar dinheiro, gerar um custo para os meus pais. Mas assim, a transição não é moleza. E aí eu passei a considerar fazer uma faculdade privada. Acabei focando na Baiana, que é uma faculdade excelente. Se você aí pesquisar o ranking das melhores faculdades privadas, ela vai estar lá pelo menos no top 3. Digo isso porque tenho orgulho de estar aqui estudando nessa instituição. E até para você que não é desse mundo da medicina, está estudando para concurso, é importante fazer essa contextualização. E aí a segunda parte do meu Death Note foi fazer uma retrospectiva de tudo que eu vivi, desde a SpaceX até aquele período lá da MAN. Então eu comecei, né? Concurso, difícil, disputado, aprovação, preparação, exames, aí a setinha, entrei na SpaceX. Início da carreira militar, mais tranquila, experiências novas, vi que não tinha noção do que era ser militar e assim, de fato, né, a gente entra com o sonho de vestir a farda, de porra, e vibrar, mas a gente não sabe como é a rotina de fato, ou se sabe, esse conhecimento é muito diferente de fato vivenciar. Seguindo, frustrações e limitações normais da carreira militar são experienciadas, atributos são forjados, atividades vibrantes,
adaptação boa, com exceção da parte de matérias de ensino. Então, essa questão da divisão de ensino, do estudo, eu senti muita dificuldade na SpaceX, inclusive na adaptação. A questão do sono, de uma nova rotina, uma realidade em que eu não tinha mais a minha caminha para dormir e depois estudar, e sim começar a ter que aprender a raciocinar em condições adversas, me pegou. E aqui está escrito mais uma vez para comprovar aquilo que você que viu o meu vídeo da experiência na caserna, na MAN, já sabia. A MAN, adaptação, entrada dos portões, angústia. São experienciados sentimentos de cunhos negativo, como angústia, tristeza e não realização profissional. E aqui em angústia e tristeza eu coloquei como passageiro, porque eu sabia que era principalmente inerente ao curso básico, ao momento da formação que eu estava, mas embaixo da não realização profissional, eu coloquei ali uns colchetes e escrevi cresce, porque isso sim era algo que estava aumentando dentro de mim e que não tinha necessariamente a ver com o temporário estado ali de eu estar no primeiro ano de formação, sofrendo mais. Virando aqui agora o verso da página, temos: na MAN, alguns fatores pessoais relacionados à carreira militar são questionados. Setinha, fator familiar, afastamento natural da família, intensificado por morar no Nordeste. Então, diferente de colegas que podiam ali, final de semana, ir para São Paulo, ir para o Rio, ou algum lugar ali relativamente perto, possível viajar de carro, eu não tinha essa mordomia, esse conforto. Eu tenho uma convicção um pouco diferente em relação a isso. Eu acho que sim, óbvio que a gente vai se tornando adulto e a tendência é haver algum tipo de afastamento. Você sair da casa dos seus pais, construir uma nova família, mas eu também não acho que é preto no branco, que simplesmente começou ali a crescer e que já acabou tudo e que se afastou. Tem muita gente que meio que leva assim, né? Não, porra, cortou o cordão umbilical e é isso. Eu acho que quanto mais perto a gente conseguir se manter próximo da família, ainda mais tendo uma família maravilhosa como a minha, melhor. Setinha, militarismo. Apesar de forjar atributos, ser vibrante e bonito de fora, é algo que tem de ser convivido durante toda a carreira e exige motivação pessoal, querer crescer e fazer cursos, etc. Essa última frase aí entre parênteses, né? Então, eu estava aí justamente descrevendo o que eu tinha dito ali da realização profissional, coisas que eu não estava disposto a longo prazo. Mais uma setinha, falta de um farol a longo prazo, olha aí. Virar calouro, escolher arma, espadinha, montanha, essas coisas que o pessoal considerava verdadeiros faróis, verdadeiros objetivos, inclusive em termos anímicos, o povo era estimulado por isso. Eu comecei a perceber que, poxa, não estava acontecendo comigo. TFM, vibrante, muito bom fazer atividade física, porém o TAF é um fator causador de muito estresse e é durante toda a carreira. E isso era muito verdade, sobretudo no meu contexto ali de canelite, de uma microfratura que eu estava tendo já na tíbia, enfim. Então, eu teria que continuar convivendo isso não apenas durante a formação na AMAN, mas posteriormente também, né, na tropa, para fazer cursos, algo que para mim já estava se tornando cada vez mais complicado. E não era por falta de esforço, não era por falta de treino, era por simplesmente lesão. Isso que me pegava. Disponibilidade permanente ao EB, Exército Brasileiro. Gerador de limitações durante toda a carreira, serviços, etc. Então aqui eu coloco a questão do serviço, mas aí entenda também essa questão da limitação, a própria geografia da carreira militar. Então é um indivíduo que tende a estar se mudando ali com alguma constância, a dificuldade para estabelecer família. Isso aqui me ajudou muito, foi crucial eu visualizar tudo que estava tentando imaginar, pensar, planejar. E apesar de as coisas estarem já meio organizadas em minha mente, quando você coloca no papel, fica muito melhor. Então, senhores, lá estava eu em uma das salas de instruções do parque do curso básico, acho que tendo alguma instrução de intendência, ou pelo menos com um tenente de intendência. Foi lá que eu bati o martelo naquele dia realmente. Eu olhei para um colega meu e falei que ia embora, ele já estava ciente que eu estava pensando, e comecei a, nessa instrução mesmo, escrever esse texto que eu enviaria à minha família comunicando de tudo. Eu sempre fui um militar um pouco mais conservador em relação ao que eu falava para os meus pais. E acho que essa realmente é a forma de lidar com muitas coisas que acontecem na formação e que não são fáceis, né, de serem escutadas
por pais, por mães, pessoas que querem o bem do filho e, obviamente, não querem ver sofrer, enfim. Então eu sempre tentava passar muita tranquilidade, que tudo o que acontecia era normal, era esperado, mesmo que na prática as coisas tivessem sendo, né, mais difíceis. Vamos ao texto que marca ali, para mim, o fim de minha jornada na AMAN. Bom dia, família! Venho aqui através dessa mensagem falar algumas coisas importantes para vocês. Primeiramente, está tudo bem. Estou mentalmente e fisicamente bem, não finalizei a frase, e nossa família está com muita saúde. Não há nada melhor que isso. Venho aqui falar acerca de pensamentos e sentimentos que venho tendo ultimamente. Sou grato a Deus e a vocês por tudo o que aconteceu na minha vida nos últimos anos. Fui muito feliz ano passado na SpaceX e continuo feliz esse ano aqui na AMAN, com toda essa importante carga de patriotismo, ordem, disciplina e seriedade que nosso povo e nação tanto precisa. A rotina aqui dentro é árdua, mas sempre recompensadora. Seja na vibração ao entrar no entre alas após o fim do TFM, seja ao final de um dia exaustivo de parque ou no término de um ELD, exercício de longa duração. Eu até coloco em parênteses aí. Os valores cultuados aqui nessa academia e na escola de cadetes são únicos e de fundamental importância não só para o oficial combatente do Exército Brasileiro, mas também para qualquer cidadão. Não há outro lugar, senão a AMAN, a forjar a rusticidade, o equilíbrio emocional, disciplina consciente, iniciativa e outros dos 19 atributos que, além de forjados no cadetes, são avaliados horizontal e verticalmente aqui na academia. Então a gente sempre tem, durante o ano, uma avaliação feita pelos comandantes de pelotão e uma outra avaliação nossa feita pelos colegas. Era justamente isso que eu estava me referindo aqui no texto. As formaturas arrepiam, os brados e canções transbordam vibração e o culto a símbolos da pátria, a nossa história e a heróis, bem como o patrono do Exército, Duque de Caxias, são verdadeiros exemplos a serem seguidos pelo resto da sociedade, que infelizmente e injustamente não valoriza, não reconhece o militar, ou é ignorante a tal ponto de não saber que enquanto diariamente todos dormem, tem soldados que cumprem seu serviço em condições muitas vezes adversas, no mais tardar da madrugada, com fome, frio, seja nas fronteiras do país, seja em OMs espalhadas pelos 5 cantos do território nacional, fazendo jus ao juramento que também fiz de ceder a própria vida em defesa da pátria. Fazer parte de tudo isso há 2 anos atrás era apenas um sonho que tinha. A jornada intensa de estudo até a aprovação na SpaceX não foi fácil, e a conquista do objetivo só aconteceu devido ao apoio de vocês e ao meu esforço. Vestir a farda era o grande farol. Mal conhecia ou tinha ideia do que era ser militar, as normas que regiam a profissão ou o cotidiano da formação e do oficial formado. Cheguei na SpaceX me jogando num universo totalmente diferente que pude aos poucos conhecer e me adaptar. Venci dificuldades, principalmente relacionadas ao físico, a transição de uma vida sedentária a uma outra totalmente ativa me fez ter de batalhar diariamente para atingir os índices e ir bem no TAF. Também vivenciei condições e sentimentos adversos, experimentei a fome, o frio, a fadiga e a dor. Ao mesmo tempo, vivi momentos sensacionais, como a chegada da Operação Cadete e o encontro surpresa com vocês. O juramento da bandeira, a saída dos portões. Esse ano tem sido difícil, assim como já era previsto por nós. A rotina aqui na AMAN é mais intensa e o tratamento mais pesado. Mas nada que seja absurdo a ponto de ser insuportável. Dificuldades são feitas para serem perpassadas e isso faz parte da formação. O que quero agora falar com vocês, família, não tem a ver com tristeza, confusão psicológica ou algo do tipo, mas sim sobre realização profissional. Como bem sabem, eu me adapto relativamente rápido às realidades e situações, e esse não é o problema. Nos últimos meses, venho percebendo o crescimento de um desentusiasmo profissional em mim, a olhar para frente e me visualizar na carreira de oficial. Passei a não me enxergar e não sonhar mais com o objetivo de me tornar um aspirante ou tenente do Exército. Talvez porque agora, conhecendo de fato a rotina e atividades do militar, pondo as coisas na balança, acho que não vislumbro um futuro de tal forma. A intensidade da rotina não é empecilho, a estabilidade é muito boa, assim como em qualquer outro concurso. Porém, a rotina na tropa e as limitações decorrentes da rigorosa exclusividade do oficial, que tem dificuldades, principalmente para estabelecer família, me fazem pensar em querer mudar
o rumo. Venho aqui dizer isso tudo para vocês essa semana, para podermos ir conversando e continuarmos na Páscoa. O texto ainda não acabou, mas em relação a essa parte, eu teria o feriado justamente da Páscoa e eu estava pensando, antes de eu tomar essa decisão, eu voltar a conversar com eles pessoalmente, mas as coisas andaram um pouco mais rápido e eu fui percebendo que voltar para casa, depois para Amman, seria apenas retardar uma realidade, um fato, que era o que eu sairia de um jeito ou de outro, antes ou depois do feriado da academia. Para fechar agora o último parágrafo, não tomarei nenhuma decisão precipitada ou sem conversar e ouvir os conselhos tão importantes e valiosos de vocês. Estou falando isso agora cedo porque sei que se tiver de tomar alguma decisão, quanto antes melhor. Ainda tenho 20 anos, muito gás, vontade de vencer, de estudar e de me tornar muito bem sucedido. Ler isso tudo hoje em dia me deixa muito emocionado e feliz porque é a representação concreta, escrita, de que há 5 anos atrás, quando eu tive de tomar uma das decisões mais difíceis, acho, da minha vida, de sair do concurso que eu sonhava, de sair de uma carreira sólida e estável, para voltar a buscar o meu espaço em um mundo totalmente diferente, na medicina, estudar para vestibular novamente. Eu fiz isso com maestria, eu consegui me planejar bem e, o mais importante, a todo momento, sendo de fato grato ao que o Exército Brasileiro me proporcionou e na pessoa, com certeza, que foi forjada após esses 1 ano e meio valiosos dentro da caserna. Então foi isso, rapaziada. Se inscreve no canal, deixa o seu gostei. Acho que é um conteúdo quase que único, né? Ter a possibilidade de trazer, de fato, em material, em prova viva, um pouco do que aconteceu lá atrás no meu desligamento da Academia Militar. Beleza? Até a próxima!